2 Pedro 1:9. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Deixa eu te fazer uma pergunta: é possível um cego ver? A Bíblia diz, o que não tem? A Bíblia diz assim, ó: além disso, com toda diligência, acrescentai virtude à vossa fé, e virtude ao conhecimento, e ao conhecimento a temperança, a paciência, a paciência ao amor, e ao amor a gentileza. Diga gentileza. Diga gentileza. Aliás, por gentileza, diga gentileza. Melhorou. Gentileza fraternal, e a gentileza fraternal, amor. Aí diz, porque se em vocês houver estas coisas em abundância, eles não vos deixarão estéreis, nem infrutíferos no conhecimento de Jesus. Mas se isso faltar, aquelas pessoas que não têm essa virtude, a Bíblia diz, está cego. Mas aí a Bíblia diz, está cego, e depois a Bíblia diz, e só vê o que está perto. Então existe uma maneira da gente enxergar sem ver, ou perder a visão, mas continuar vendo. E na verdade o que a Bíblia está dizendo aqui é que a gente precisa cuidar daquilo que a gente vê, e entender como que a gente está vendo a vida que nós temos para viver. Nós temos duas escolhas na vida. Uma é viver com a perspectiva do que passou. É viver uma vida com a perspectiva do passado. E essa vida, ela é uma vida extremamente limitada. Por exemplo, eu tenho dificuldade de ter perspectiva a respeito de um bom casamento, porque ele teve uma experiência ruim no casamento. Eu acredito que filhos dão muito trabalho. Eu acredito que não tem como prosperar em Pelotas. Aliás, eu acredito que não é emprego em Pelotas. Se essa pessoa que acredita assim, se ela vive uma vida com base nessa perspectiva, é isso que ela vai ter. Se eu vivo uma vida com a perspectiva do que passou, se o que me norteia é o meu passado, eu estou amplamente limitado ao que eu já vivi ou às experiências que eu já tive. Eu não consigo experimentar algo novo, e muito menos provar do que é mais maravilhoso em Deus. Diga comigo, esperança. Um homem que vive com a perspectiva do passado perdeu a esperança. E a esperança é o combustível do homem de Deus, a expectativa daquilo que Deus pode fazer. Aproveite para dizer para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, diga assim, Deus tem coisas poderosas para fazer na sua vida. Você acredita nisso? Essa é a esperança. Nós precisamos viver com essa esperança. Nós podemos viver com uma perspectiva do que ainda não aconteceu, do futuro. Como assim, pastor? Nós podemos viver com uma perspectiva onde tudo é possível. A Bíblia diz isso, a Bíblia diz, quando alguém tem uma perspectiva em Deus, ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração de homem algum aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Perspectiva diferente. Quem tem uma perspectiva de passado não consegue aceitar um Deus poderoso que governa o universo e que tem poder para transformar qualquer situação. Pastor, mas o meu casamento, a minha história é impossível. Não é impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus, mas é que você está focado demais no que você viveu e tem pouca visão para o futuro, e isso está te roubando a vida de Deus.
Mas eu quero declarar hoje, você vai se empossar de uma expectativa, de uma perspectiva, de uma esperança, de um futuro em Deus. Alguém pode dizer amém, por favor, aí? Ajuda esse pregador aqui, me ajuda, vamos junto. Nós precisamos ser tomados por uma visão. Quando nós vivemos numa perspectiva de passado, nós já temos um resultado certo. Nós já temos um destino traçado. O passado. O melhor que você pode viver é a experiência que alguém que você conhece viveu. O melhor que você pode ter é o êxito ou o fracasso que você já conhece. Mas a perspectiva de futuro não. Abre-se um leque para você viver, seja o que for que Deus tem para você. Eu quero viver essa vida. Me desculpe, eu não sou guiado pelo que a mídia fala, pelo que os jornais dizem, pelo que os outros falam. Eu tenho uma visão de Deus a meu respeito, e é essa visão que Deus tem a meu respeito que me move. Alguém está me ouvindo aí? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem uma visão? Você entendeu que Deus tem uma visão sobre a sua vida? Você já percebeu que Deus te criou e Ele tem uma perspectiva sobre ti? Deus pensa algo ao meu respeito. Deixa eu te trazer a Bíblia. Abre a Bíblia rápido, Filipenses 3, 13 e 14. Quem está dormindo aí, diga amém. A Bíblia diz: irmãos, eu não penso que eu já tenha alcançado. Quem está comigo? Quem está comigo aí? Mas uma coisa eu faço: eu me esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para as que estão diante de mim, e prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Tem alguém aí? Eu não acredito que você ouviu esse texto e ficou assim, sério. Sério, diga para a pessoa que está ao seu lado: você está com algum problema. Pergunta, qual é o teu problema, irmão? Você não consegue mais glorificar a Deus? Eu vou ler de novo. Mas uma coisa eu faço, Paulo disse: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço para as que estão diante de mim, e eu prossigo para um alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que é isso, cara? Meu Deus! O que a Bíblia está dizendo? Não tem como viver uma vida sem perceber que Deus quer gratificar. Deus quer recompensar seu povo. O meio cristão é campeão, irmão. Já percebeu isso? Vem comigo aqui. Chega aqui, o Mateus todo feliz, vem contar uma bênção. Deus está fazendo isso, isso e isso na minha vida. Alguém chega e diz assim: o quê? Vigia, irmão. Cuidado. Já conhece alguém assim? Você vem todo feliz para contar algo que Deus está fazendo. A pessoa: cuidado, o diabo está aí. Eu sei que ele está em grande coisa. O que a gente tem que estar emprestando? Por que a gente não pode simplesmente dizer: amém, glória a Deus pela sua vida, que bênção? Não, sempre tem um santarrão no meio da igreja. Cuidado. Sempre tem alguém santo demais, alguém perfeito demais, alguém que diz: olha, mas nem tudo são flores, te prepara para o pior. São profetas do caos. Aliás, eu tenho dito isso para Deus: esses profetas do caos não vão achar lugar aqui no nosso meio. Irmão, gente para profetizar que tem problemas no mundo, gente para apontar problemas na igreja, isso não precisa ser profeta, irmãos. Na Bíblia, todo profeta tinha uma marca. Qual? Ele apontava um problema e Deus mandava ele dar a solução. Então Deus está levantando uma geração de profetas da esperança, homens de Deus que vão trazer a perspectiva de Deus acerca desse mundo. Alguém está me ouvindo aí? Escute, dizer que o mundo vai piorar: mas a Bíblia diz que nos últimos tempos nós teríamos aflições, não é verdade?
Mas a mesma Bíblia diz que nos últimos tempos os jovens, os velhos, os moços terão sonhos, visões, viverão um tempo extraordinário com Deus. Escolha o lado que você quer viver da vida, daqueles que vivem com uma perspectiva de falta ou uma perspectiva de abundância. Alô? Alguém me ouviu? A pergunta é: o que a gente está vendo? O que vês? O que Deus perguntou para Jeremias? Jeremias, o que tu vês? Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Preste atenção nessa palavra. Você não está aqui para outra coisa senão para ser expandido pela palavra de Deus. O que tu vê? Quando você olha para a tua vida, o que você está vendo? Deus disse: Jeremias, o que tu vês? E ele respondeu: eu vejo a vara de amendoeira. E Deus disse: vês bem. Aí Deus deu uma revelação para ele acerca da visão. E deixa eu te dizer, o que você anda vendo, está discernindo, está profetizando acerca do teu futuro. O que você anda vendo? O que você está vendo? Sabe, muitas vezes nós paramos de ver, nós paramos de enxergar o que Deus tem para nós. Sabe por quê? Porque nós não sabemos fechar os olhos. E deixa eu lhe dizer uma coisa: nós precisamos de homens como Bartimeu, que não enxergavam com os olhos físicos, mas isso fez dele a capacidade de perceber com os olhos espirituais que Deus, que Jesus poderia fazer coisas sobrenaturais na vida dele. O problema de muitos de nós é que nós estamos com os nossos olhos físicos abertos demais e os nossos olhos do futuro fechados. O problema de muitos de nós é que nós não aprendemos a fechar os olhos. Nós estamos olhando só o que está na nossa frente. Nós estamos somente percebendo o que todo mundo vê. Ei, não precisa servir a Deus para ver o que todo mundo vê. Não combina. Eu sou um servo de Deus, eu só enxergo o que todo mundo vê. A Bíblia diz, Jesus disse, a Bíblia fala que nós fomos criados em Deus para governar. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Há um lugar em Deus onde nós enxergamos a vida de um ponto de vista diferente. Nós precisamos mudar a nossa maneira de ver as coisas. Essa foi a palavra que Deus nos deu: fecha os teus olhos, porque de olhos abertos tu está vendo somente o comum, o possível, o natural. Sabe por que muitos de nós não têm esperança no nosso casamento ou na nossa vida? Porque nós só estamos enxergando o que todo mundo vê. Mas Deus pode fazer além do que todo mundo vê. Alguém está me entendendo aqui? Diga amém. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que aquilo que nós estamos passando na nossa vida é uma plataforma de Deus para nos preparar para algo. Um bom profissional só é conhecido por resolver grandes problemas na área pela qual ele trabalha. Eu ouvi uma frase essa semana que diz: grandes navegadores devem sua fama às tempestades. Repete comigo assim: grandes navegadores devem sua fama às tempestades. Por quê? Por quê? Porque ele não morreu, irmão. Porque ele passou por grandes tempestades. Isso ficou escrito: fulano venceu tal tempestade. A fama dele vem da vitória sobre uma tempestade. Escute, o problema não é ter problemas. O problema é a maneira como nós nos posicionamos diante da vida. Alguém está me entendendo aqui? Deixa eu te dizer uma coisa, gente. A igreja precisa crescer. Nós vamos chegar num novo nível em Deus. O mundo não se interessa por uma igreja que só profetiza o caos. Deixa eu te dizer uma coisa. Demorei para pular que hoje eu estou meio ruim da coluna.
Descruza os teus braços, por favor. Agora as pernas. Melhorou? De boa aí? Agora descruza os dedos. Agora descruza os pensamentos aí. Libera essa mente aí. Descruza os olhos, irmão. Ei. Nós precisamos entender. Nós somos um ser inteiro. Nós estamos nesse ambiente aqui, nós estamos juntos aqui. E nós estamos liberando algo para esse lugar, para a atmosfera desse lugar. Quando você está sentado assim, o que você está dizendo? Você sabe? Fala. Pode falar, pastor. Muito bom. Eu preciso me abrir para o que Deus está fazendo. Eu preciso me mover. Eu não estou dizendo que cruzar os braços está dizendo que você não quer receber. Eu estou dizendo que inconscientemente nós vamos nos abrir para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Nós somos seres espirituais. Nós temos uma vida física, mas tudo está envolvido. Não é possível você pensar que você está assim, sem sentido, sem desejo de viver, e pensar que isso não está afetando a sua vida por completo. Nós servimos a um Deus poderoso que quer fazer coisas grandiosas na vida da sua igreja, na vida dos seus filhos, e nós precisamos ter essa expectativa em nós, gente. Nós não podemos aceitar servir a Deus e pensar que isso não vai fazer diferença na nossa maneira de viver. Como a gente se vê, como você se vê, diz como está a sua vida. E aliás, como você vê Deus. Eu, todo sábado e toda terça, eu vou com meu filho no futebol dele, do Estevão. Semana tu foi comigo. E eu fico vendo ele jogar. E quando o Estevão faz algo de fundamento, dá um balãozinho, faz um golaço, e eu digo, rapaz, quebra tudo, esse é meu filho. É um treino, irmão, não tem ninguém celebrando nada. Como é meu filho, e ele faz algo diferente, eu já, né, esse dia ele deu aquela que tu deu aqui, balãozinho, e disse, esse guri é bom. Aí depois já me sentei tapado de vergonha, ficaram me olhando assim, né? Mas pai é assim. Pai é assim. Pai quer ver o êxito do filho. Pai, quando vê um filho dando certo, o pai celebra. Diga, o pai celebra. Mas nós pensamos que Deus não é assim. A gente diz assim, quando alguém está crescendo, a gente diz assim, cuidado, viu? Tem que dar a honra e a glória para Deus. Quando a gente vê Deus fazendo algo excelente na vida de alguém, a gente fala, irmão, cuidado para a vaidade não subir no teu coração. Entrega isso para Deus. Você diz assim, parabéns, Regis. Você diz, não, parabéns não. Sai para lá. Isso é de Deus. Esse pensamento da igreja acaba com a igreja, irmãos. Tem acabado com a noiva de Cristo e nos feito gente pequena. Eu quero te fazer uma pergunta, quem está me ouvindo, diga amém. Por que Davi enfrentou Golias? Quem disse? Pelo prêmio. Não, ele era um menino santo, ele não queria nada, ele só queria falar em línguas. Não, a Bíblia diz que Davi chegou e disse, o que se dará ao homem que vencer esse gigante? Não satisfeito, ele foi em outro lado, disse, não, vai ter isenção de impostos, vai casar com a filha do rei, e vai ficar rico. Ele disse, o quê? É comigo esse negócio. Mas a gente é espiritual demais para acreditar nisso, né? A gente pensa que o crescimento de um homem ofusca a Deus. Irmãos, eu fico pensando, sinceramente, você imagina, cadê o meu Jesus? Não filma isso, irmão. Edita essa parte. Glória a Deus. A gente fica pensando que Deus, sentiu. A gente fica pensando que Deus está no trono assim, não.
Eu estou muito incomodado com o Miguel. Não, Miguel está crescendo demais, está me ofuscando. Eu estou muito, olha isso, que dor. Não, aquele homem, Deus ele está crescendo demais, ele não está me dando a glória. Eu fico imaginando um Deus poderoso, cheio de glória, olhando para nós com ciúmes da nossa conquista. Que Deus é esse, igreja? Se eu que sou pai, eu vejo meu filho jogando futebol num treino, e quando ele faz alguma coisa de excelente, sobe um calorão, eu digo, é isso aí, guri, que bênção, meu filho. Eu passo vergonha. A gente pensa que Deus está preocupado, Deus tem ciúmes das nossas conquistas. Mude essa visão do Deus que você serve. Deus está lá torcendo pelos seus filhos, Deus está lá crendo nos seus filhos, Deus está lá incentivando os seus filhos. Ele está dizendo, eu é que sei, se vocês sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu cuido de vocês. Nós precisamos receber uma visão de Deus sobre nós, de que Deus quer o nosso sucesso. Aleluia! Alguém recebe isso de verdade? Irmãos, é complicado as coisas que a gente fala aqui, eu sei. Eu preciso concordar contigo, mas é verdade. Se a gente não tem uma visão certa de Deus, nós vamos achar que Deus tem ciúmes de nós, gente. Me diz uma coisa, quem é pai aqui e ama seu filho, por favor, levante a mão aí. Vamos ver aqui, vou escolher um pai. Vou escolher a Laís. Laís está ali, ela ama o filho dela. Daqui a pouco o filho dela está fazendo algo muito lindo e ela vai dizer, para, guri, está me ofuscando. Pode ser, não? O Eduardo tem uma filha mais velha, a Gabi. A Gabi está fazendo algo, ele tem uma empresa, ela também. Aí a empresa dela está crescendo, ela vai te chamar, o Eduardo vai chamar, Gabriela, vem cá. Para com isso aí. Tua empresa está crescendo mais que a minha. Diminui tua bolinha. Vai humilhar o pai? É isso que um pai faz? O que o pai faz? Vai embora. Essa é minha filha, esse é meu filho. Cara, eu limpei essa, né? Eu limpei, olha isso aí. Eu vi crescer, cara. Olha onde está, olha o que Deus está fazendo na vida desse homem. Olha o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa. Ei, Deus é assim. Deus não está em crise com o teu sucesso. Deus não está em crise. Deus está olhando para você e falando, é meu filho, eu criei, eu mandei meu filho para morrer na cruz por ele, para que ele se tornasse meu filho também. Essa é a visão de Deus a teu respeito, igreja. Por que eu estou construindo isso? Porque você jamais vai aceitar algo bom de Deus se você se acha que não, eu não posso. Não, eu não posso, pastor. Eu tenho que ser humilde, pastor. Eu não posso. Ai, isso é demais para mim. Eu tenho que ser humilde. Irmãos, essa humildade é falsa. Deus criou seus filhos para o sucesso. Você acha que eu estou mentindo? Então por que a Bíblia diz em Josué capítulo 1 versículo 8? Um que lê a Bíblia e manda. Você que está em casa, escreve aí. Josué capítulo 1 versículo 8. Bota o que diz. O que diz? Josué 1, 8. Josué 1, depois versículo 1, 2, 8. Que o livro da Torá, que eu medita no livro dessa lei, que ele esteja sempre nos teus lábios, medita dele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir conforme tudo quanto nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Outra versão diz, e tu terás sucesso. Percebe que o resultado de alguém que examina, que ama a palavra de Deus,
é sucesso, é êxito. Nós precisamos quebrar um paradigma hoje. A nossa perspectiva, se a nossa perspectiva é negativa a respeito de Deus, assim é a nossa vida. Mas se a nossa perspectiva é de esperança, assim é a nossa vida. Deus não está com o dedo em cima de você apertando. Ou Deus não está com o dedo apertando, ou eu não sei o que é ser pai. Deixa eu te falar algo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus 6. Quem está dormindo, diga amém. Vamos analisar a nossa vida da perspectiva de Jesus. Bom, pastor, o senhor está falando tudo isso, mas o que Jesus acha disso? Mateus 6, 25. Quem achou, diga amém. Quem não procurou nada e disse amém, só para me agradar, diz eu. Quem morreu, me esqueceu de avisar, diga eu. Quem está aqui, diga eu. Jesus. Por isso eu vos digo, não, irmãos, eu já preguei hoje de manhã, preguei de noite. Ontem nós trabalhamos o dia todo. Bora levantar esse lugar aqui em nome de Jesus. Quem está comigo aí? Por isso eu te digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem com quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que a comida, o corpo mais que o vestuário. Jesus disse, olhe para as aves do céu. Eles não semeiam e nem colhem, não ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Caramba, gente! Jesus está dizendo, vocês têm uma perspectiva limitada, pequena, carnal da vida de vocês. Aí ele segue arrebentando tudo. Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto às vestes, por que vocês se preocupam? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Olha o que Jesus está dizendo aqui, igreja. O que eu devo fazer, pastor? Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Ei, alguém está me ouvindo essa palavra aqui? Não é possível. Portanto, não fiquem ansiosos dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos. Porquanto vosso Pai Celeste sabe de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você recebe isso, dê um aplauso a Jesus aí. Vamos! Jesus está dizendo, tem uma nova perspectiva da vida. Tem um novo olhar da tua vida, da tua casa, da tua família, dos teus filhos, do teu casamento. Como assim? Você precisa passar a olhar tua esposa com admiração, olhar teus filhos com admiração, mudar a perspectiva da sua igreja, mudar a perspectiva do seu ministério, mudar a perspectiva da sua célula, mudar a perspectiva do seu trabalho. Porque assim como você vê, assim é. Jesus chamou os homens e disse, ei, vocês não estão entendendo. Nem Salomão se vestiu com a glória dos lírios do campo. E eu estou dizendo que eu amo vocês mais do que essas coisinhas. E nós insistimos em pensar que Deus não está interessado em nosso crescimento. Quem está interessado nessa palavra aqui? Você está mesmo? Porque eu não estou muito satisfeito, não. Nós estamos numa troca aqui. Eu não estou numa palestra, eu estou numa igreja. Tem alguém aí que é a igreja de Jesus? Diga amém. Pois bem, então reaja como igreja. Deixa o Senhor ministrar o teu coração como igreja, em nome de Jesus.
É por isso que ninguém pode se manter, ninguém pode viver o que Deus tem para a sua vida se não tiver uma perspectiva correta sobre você. Nós não conseguiremos viver o que Deus tem para nós se nós sempre tivermos uma perspectiva pequenada acerca daquilo que Deus quer fazer em nós. Amém? Se eu te pedisse hoje, desenha para mim o teu futuro. Desenha para mim o que tu vês, aliás. Me escreve um artigo sobre o que tu vês. O que você colocaria ali? Chegasse, Débora, me escreve para mim a tua visão. Escreve para mim a tua visão, Daniel. Escreve para mim o que tu vês. O que tu ia colocar nisso, Patrick? O que você escrever na visão que você está tendo? O que tu ia colocar ali? Sério, eu quero te fazer pensar nessa manhã, nessa noite. O que você escreveria acerca da sua vida? Se você fosse escrever algo, se você tivesse que postar algo nas redes sociais a respeito da sua vida, o que você ia escrever hoje? Me diz, pensa. Duas coisas. Ou você ia falar acerca do seu passado, ia ser um saudosista, falando de experiências incríveis que você viveu lá atrás, ou um reclamão, murmurando do que a vida está lhe apresentando, ou você seria aqueles que ia escrever sobre o futuro, ia dizer: eu ainda não vejo com meus olhos físicos, mas eu creio que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. O que você escreve, o que você está vendo, determina para onde você vai. Deus perguntou para o profeta: o que tu vês? E o profeta disse: um vale de olhos secos. Ele disse: isso é o que tu vês, isso não é o que eu vejo. Deus disse: profetiza, porque onde tu está vendo um cemitério, eu estou vendo uma multidão, um exército. Aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente, nós passamos por situações difíceis nessa igreja nesses dias. Ei, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem muita gente falando coisas por aí, mas o que eu estou vendo é um poderoso exército que Deus está levantando. Deus tem um futuro extraordinário para nossa casa. Deus tem um futuro extraordinário para essa família. Então escute, isso é o que Deus vai fazer. 2021 será um ano extraordinário sobre nossa igreja. Se você recebe isso, dê um aplauso a Jesus. Você tem uma visão acerca da sua vida? Irmãos, eu lembro muitas vezes eu e a Dani, nós estávamos viajando em congressos, em Porto Seguro principalmente. Aí tinha um momento ali, e aí o apóstolo René falava assim: eu queria chamar os apóstolos da Visão Celular Modelos 12 para uma reunião aqui no fundo. Eu dizia: eu quero estar lá, cara. Esse é o meu lugar, pô. Eu já vejo o que Deus vai fazer. Eu sei que Deus vai fazer. Antes disso, eu queria chamar os pastores aqui. Eu não era pastor, eu dizia: eu sei que eu era para estar lá, meu Deus. Eu sei que esse é o meu futuro. Eu não tenho dúvida disso, que isso vai acontecer. Mas eu não via com as minhas mãos. Eu só via com os meus olhos. Com os olhos espirituais eu creio. Eu digo: isso vai acontecer. Essa é a visão que eu tinha do meu futuro. A minha avó que está aqui sabe disso. Desde novo. Desde os meus 9 anos, eu sabia que Deus tinha algo poderoso para a minha vida. Então muitas vezes eu me posicionava assim, dizendo: tinha às vezes que alguém me chamava assim: pastor, vem. Aí eu digo: pela fé eu vou. Eu não era pastor ainda, mas eu tinha uma visão de Deus acerca do meu futuro. Deixa eu lhe dizer uma coisa: que visão você tem acerca do teu futuro? Porque aconteceu, irmão.
Porque aconteceu. E tem muita coisa na minha vida que os meus olhos naturais não viam, mas pela fé eu estava enxergando. Aliás, tem muita coisa que os meus olhos naturais não veem. E aliás, eu decidi não ficar vendo com os olhos naturais, porque os olhos naturais me nivelam com a maioria. E escuta, eu não estou preocupado com a opinião da maioria. Sabe por quê? Porque sabe o que a maioria quer? Pão e peixe. A maioria dos que seguiam Jesus não queriam relacionamento com Jesus, não queriam a vida de Jesus, nem ouviam o que Jesus dizia. Porque se você for a Israel comigo, quando você for a Israel comigo, diga amém. Débora já disse amém, Rua também. Nós vamos a Jerusalém, você vai perceber isso. Quando Jesus falava, existiam 3 níveis de pessoas: os que estavam bem perto, os do segundo escalão e o da multidão. A multidão não via nada. Ele nem estava preocupado. Jesus falava. Sabe o que eles queriam, Alexandra? Boia. Fala que, glória a Deus, sabe? Dá um aplauso a Jesus. Queria comida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Pare de viver preocupado com o que a multidão está falando a seu respeito. Escute o que Deus está ministrando na tua vida. Perceba o que Deus está falando. Aliás, Deus só vai multiplicar o que você já tem. Se você não tem, Deus não pode fazer. Me diga uma coisa, por que a multidão no deserto não comeu picanha? Por que quando Jesus fez um milagre, a multidão comeu pão e peixe? Por que eles não comeram uma picanha? Por que no deserto eles não comeram frango assado? Ali, por que quando Jesus estava com aquela multidão no deserto, eles comeram pão e peixe? Alguém sabe? Por que não foi um mocotó, irmão? Amarrado. Por que eles não comeram Porque, escute, o que Deus tinha para fazer ali eram pães e peixes. O que Deus tinha, Deus só pode multiplicar o que eu tenho. Deus só pode multiplicar o que eu já possuo. Ei, se você não tem uma visão, se você não possui uma visão, Deus não pode multiplicar o que você não tem. Se você mesmo não crê na visão que Deus está falando a teu respeito, Deus não pode multiplicar o que você não vê. Alô, alguém está me ouvindo aqui? Você precisa aumentar a expectativa daquilo que Deus fala ao teu respeito, a respeito da tua família, a respeito da tua esposa, a respeito do teu marido, a respeito dos teus filhos. Muda o discurso, vira a chave. Grande mulher de Deus, grande homem de Deus, que filho abençoado. Amém. Glória a Deus. Me diga uma coisa, José, por que José se tornou o José que a gente conheceu? Por quê? Como que José aguentou ser vendido como escravo, ficar preso por dizer que tentar a esposa de Potifar? Por que José aguentou o que aguentou? Alguém sabe? Porque ele tinha um sonho. Quem disse sonho? Ele tinha uma visão, um sonho. Porque Deus mostrou para ele algo. Deixa eu te dizer, sabe qual tem que ser a tua oração a partir de hoje? Deus, eu quero uma visão do meu futuro. Eu quero uma perspectiva do meu futuro. José recebeu esse sonho em que os molhos de feixe se dobravam a ele, que as estrelas, o sol e a lua se dobraram diante dele. Deus deu para ele uma visão e pronto, bastou. Ele decidiu olhar a vida dele da perspectiva que Deus lhe havia dado. Você tem que aprender, escute uma coisa, o mundo está louco para te dar uma visão.
As pessoas estão ansiosas para te colocar dentro da visão delas, dentro da visãozinha delas. Tem gente com visão pequena, querendo ser profeta sobre uma geração. Escute, as pessoas estão loucas para te medir com a régua delas. Mas escute, Deus tem uma visão para a tua vida. Você nasceu para ser livre, para viver o que Deus tem para você. Ei, por favor, rompa com essa religião que te tranca, que te trava, que te deixa quadrado, preso. Ei, o Senhor diz: eu é que sei que pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Eu quero dar para vocês um fim que vocês desejam. Alguém recebe isso, igreja? Aleluia! Glória a Deus! No que você está se transformando é a pergunta dessa noite. Você precisa começar a ver o que Deus tem para ti. Sabe, eu estava aqui de manhã, antes de começar o culto da manhã, cheguei cedo. Eu estava orando acerca desse dia, orando pela igreja. E quando a gente abre os olhos assim, está aqui a minha avó. A gente lembra das promessas de Deus. Eu sei que tu lembras, vó, de tantas promessas que Deus fez acerca dessa casa. E às vezes a gente olha com os olhos físicos. A gente às vezes desce desse lugar em Deus e a gente é ser humano. A gente começa a olhar com os olhos físicos. E daqui a pouquinho, quando a gente está treinado, Deus vem e diz: eixe, fecha os olhos, olha de outra perspectiva. E eu vou lhe dizer: dá uma olhadinha à tua volta aí. Olha quem está aí hoje. Olha quem está nessa igreja hoje. O que tu vê? O que tu vê? O que você está vendo aí? Às vezes, irmão, a gente está pregando aqui no altar, aí tem um lá no canto dormindo. Mas tem gente que dorme e é cancheiro para dormir. Tem gente que é boa de dormir. Tem gente que não. Conhece alguém assim? Eu conheço. Eu tenho que fechar os olhos para não olhar. E tem gente que é mais cancheira, né? Você está pregando e está assim. Aí dá uma dormida, aleluia, né? Quem está dormindo, diga amém. Sempre tem um, né? Aí às vezes você está aqui nos olhos humanos, você está pregando, você acha que pastor é ser humano, né? A gente está aqui pregando, entregando aquilo que Deus, você busca a semana inteira. Aí daqui a pouquinho você vê assim, você olha gente eufórica recebendo e um outro assim. É mais ou menos isso. Às vezes você está dentro de ti, Deus está explodindo algo, e você está entregando algo, porque irmãos, eu não prego aqui para 30, para 50, para 100, ou para 1000, ou para 5.000 de um jeito diferente. Eu não estou preocupado com isso, porque eu não sei o que tu vês, percebe? Eu não sei o que tu está vendo. Você pode ver, eu com os olhos carnais, eu vejo algumas coisas, eu analiso. Gente que está molezinho para a palavra, você começa a falar, tem gente que está quase vontade de me... Vai pastor, fala. Tem outros que estão... Eu não sei o que você está vendo. Sabe o que eu estou vendo? Uma multidão. Eu estou vendo uma palavra que Deus nos deu. Eu estou vendo aquilo que Deus prometeu. E a Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. É isso que eu vejo. É isso que eu vejo. É isso que eu creio. É isso que eu creio. Nada mudou.
o Senhor vai cumprir todas as suas palavras, todas as suas promessas na sua vida. A sua família vai mudar. Por quê, pastor? Porque você vai mudar a visão que você tem da sua família. Seu filho vai mudar, porque você vai mudar a visão que você tem do seu filho. Jamais você vai abrir a boca para o seu filho para falar: oh, seu peste. Você vai dizer: oh, sua bênção. Oh, meu filho amado, Deus tem um propósito na sua vida. Você vai profetizar. Você vai olhar para a tua esposa e vai liberar uma palavra de vida sobre o teu casamento. Tudo é uma perspectiva que nós temos em Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Pastor, o que eu preciso fazer? Simples, é simples. É Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu já estou crucificado com Cristo. Agora resolvi viver uma vida que já não sou eu quem comanda, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia, glória a Deus. Ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que muda a nossa vida? Morrer. Como assim? Morre para o olhar desse mundo, sai desse plano comum, onde o Covid é o maior problema. O maior problema nunca foi o Covid, o maior problema sempre foi o pecado, igreja. O problema não é a crise. O problema é a visão que você tem da situação. Porque a crise para uns é a prosperidade de outros. Então você tem que mudar a perspectiva da sua vida e dizer: a partir de hoje eu estou crucificado com Cristo. Não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo, não vivo na carne, mas vivo na fé do Filho de Deus. Se coloque em pé, vamos. Vamos, levante essa cadeira aí, varão. Em nome de Jesus. Os que vão servir a ceia podem ir passando aqui. Aleluia. Glória a Deus. Olha aqui. Se depois de eu pregar essa palavra, irmão, sério, se depois de ouvir esse texto aqui, você não mudar a atmosfera sobre a sua vida, você precisa orar. Me esperar, está todo mundo esperando, me esperar também. Chegaram. O que você está vendo, hein? O que você está vendo? O que você está vendo? O que você anda vendo, hein? Sua família é reflexo disso. Seus filhos também. O que você está vendo, igreja? Aleluia. Qual é a visão que você está tendo da sua vida? Porque você perdeu a esperança naquilo que Deus prometeu que faria. Quando foi que Ele deixou de ser Deus? Quando foi que Ele não cumpriu?
Quando foi que ele falhou? Quando foi que ele te abandonou? Aleluia. Quando foi que ele deixou de ser o teu Senhor? A Bíblia diz: eu, Senhor, não mudo. Ele segue sendo Deus. Seu trono está nos céus. O Senhor está cuidando dos seus filhos. Há uma nova perspectiva de Deus sobre a sua vida. Mas pastor, está difícil, pastor. Eu tenho passado situações difíceis no meu casamento, difíceis na minha vida, difíceis na minha família. Eu, Senhor, não vejo como o homem vê. Quando o profeta foi ungir o rei de Israel, ele se colocou e ele olhou os filhos de Jessé, e o Senhor disse: escute, Samuel, eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu, o Senhor, não. Deus está vendo o que você não vê. Vamos, Deus está te chamando para um outro lado. Deus está te chamando para você subir num lugar alto hoje em Deus. Deus está te chamando para você assumir uma posição em Deus, em que você muda a visão que você tem da sua vida, da sua casa, da sua história, da sua família. Você não é um refém, não é uma vítima. Você é um filho amado do Pai. Você é um filho amado de Deus. Você foi salvo, você foi redimido. O Senhor te encontrou, aleluia. Aleluia. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos adorar o Senhor. Mas Deus quer tratar o seu coração. Deus quer tratar o coração dessa igreja. Não é possível. O Senhor está dizendo: morra. Eu já estou crucificado com Cristo. Feche os seus olhos, igreja. Feche os seus olhos, igreja. O que você vê agora é mais real do que o que você estava vendo de olhos abertos. Feche os seus olhos e comece a ver. Comece a ver sobre a sua família. Comece a ver sobre a sua igreja. Comece a ver em nome de Jesus. Veja. Agora você não vive mais você, mas Cristo vive em nós. E a vida que agora nós vivemos na carne, vivemos no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Deus está procurando homens que morreram com Cristo. Deus está procurando jovens, mulheres. Deus está procurando casais crucificados, homens crucificados que sabem caminhar com os olhos físicos fechados e com os olhos espirituais escancarados. Vamos, treine a sua visão hoje. Eu quero que enquanto a gente adora o Senhor, eu quero que você treine a sua visão de olhos fechados. Comece a declarar um futuro de Deus sobre você. Comece a declarar um futuro de Deus sobre a sua casa. Não interessa o que está acontecendo, veja com os olhos do Senhor. O moço viu uma pequena nuvem e o profeta viu um temporal. O moço viu soldados adversários. O profeta disse: abre os olhos desse moço para que ele veja. Tem coisas preparadas nos céus. Quando você recebe isso, comece a orar, comece a aclamar o Senhor hoje. Vamos.
Vamos. Comece a clamar ao Senhor. De olhos fechados. Feche os olhos para ver. Você que está em casa, feche os seus olhos para ver. Feche os seus olhos para ver.